Beleza. Então, parei aqui na apresentação, né? Então, quem se tornar cliente aí da Zaten eu vou estar em vários momentos aí com vocês. Então, qual é a ideia hoje, tá, pessoal? Uma das coisas que eu dei uma olhada aqui na Zaten quando eu entrei, tá? É a questão de prompt, tá? Essa questão aqui é uma questão que eu já estudei bastante, tá? Eu estou trazendo isso aqui de um estudo que eu fiz da própria OpenAI, depois eu posso colocar lá na documentação um pouquinho desse estudo e até o link desse estudo, tá? Então, como a Zaten trabalha diretamente com a OpenAI, e eu também, quando eu desenvolvia meus agentes pelo N8N, o modelo que eu utilizava é o da OpenAI, eu segui ali meio que um padrão deles, tá? Mas esse padrão funciona para qualquer LLM, mas para quem está na Zaten vai funcionar muito bem, porque é o padrão da OpenAI utilizando os modelos da OpenAI, né? Então, começando aqui para quem é um pouquinho mais iniciante, né? O que é um prompt, né? Então, ele é um conjunto de instruções ali, diretrizes, informações que a gente vai fornecer para o modelo de IA, né, para que eles possam responder adequadamente às mensagens do usuário, né, para facilitar aqui para vocês, né, imagine que um prompt seja uma receita, né? Se você fizer uma receita difícil de seguir, isso eu vejo bastante, né, nos prompts que a gente acaba criando, e mesmo a gente já sabendo fazer prompt, às vezes a gente inicia com uma coisa mais difícil de seguir, e depois a gente faz ali uma refatoração e melhora isso, né? Então, se não tiver passos bem definidos, o que vai acontecer no final nessa receita, né? Se você fizer uma receita ali que ela não condiz ali com o que a gente pensou ou está muito complicada, né? Então, o mesmo, ela está valendo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, o mesmo vale ali para um prompt, né? Se ele for confuso ou ambíguo, é muito provável que o resultado seja incorreto e inesperado. Às vezes, quando a gente tem um prompt muito grande, a gente acha que é a ferramenta que não está funcionando, a gente acha que é qualquer coisa menos o prompt, e aí a gente vai ver é o prompt que está incorreto ou ele está inesperado ali, né? Então, os prompts desenvolvidos para o ChatGPT, eles possuem uma dinâmica diferente dos prompts criados para agentes de IA, tá? Então, às vezes ali quando o pessoal acha que já sabe conversar ali com o ChatGPT, não é a mesma coisa. O prompt ele vai, vocês vão ver aqui, ele segue uma estrutura, tá? Então, vou passar aqui também mais o conceito e depois a gente vai colocar a mão na massa, né? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona geralmente um prompt. Eu vou diminuir aqui para a gente poder ver como é que funciona um prompt, né? Então, a gente tem o prompt system aqui, que é a pergunta do usuário, depois a resposta, tá? Então, aqui a gente tem toda uma questão que, além do prompt, a gente tem o histórico, né? A gente tem a pergunta 1, a pergunta 2, a pergunta 3, né? Das perguntas do usuário. Tanto que na própria Zaten, né? E quando você vai fazer ali qualquer agente, geralmente a gente tem ali aquela janela ali, né? O quanto que o agente deve se lembrar. É basicamente isso, né? Ele vai se lembrar ali de 50 perguntas, ele vai se lembrar de 5 perguntas, né? Quanto mais perguntas ele se lembrar, soma esses tokens, né? Tem todo o histórico de interação dele, né? Então, por isso que ele tem que ter instruções claras, porque imagina lá, ele tem que ler todo um prompt, se ele vai estar sempre lendo um prompt, né? Que é o prompt que você colocou no sistema, no agente, e vai estar lendo também as perguntas do usuário, né? Para a coisa ficar ali mais volumosa, né? Ela vai gerar para gerar essa resposta para o usuário, ele precisa do teu prompt de sistema e mais o histórico de pergunta. Então, quanto maior for todas as coisas aqui, mais confuso pode ficar, tá? Apesar que hoje a gente tem ali uma janela de contexto de tokens ali cada vez maior, mas é bom entender isso aqui, porque muita gente não sabe, né? Vai lá, coloca um prompt, eu já vi prompts aqui com mais de 10 páginas de um PDF, né, para a gente pensar aqui em tamanho, e acha que pode funcionar. Eu vejo que é mais complicado, tem mais chance de dar erro um prompt muito grande, tá? Então, é assim que funciona um prompt, tá? Então, os prompts bem estruturados são funcionais, tá? Para guiar a LLM, tá? E fornecer respostas aí mais alinhadas ao objetivo ali do teu projeto, tá? Só uma questão aqui que eu acho que a gente não falou no início. Quem quiser colocar qualquer dúvida ali, tanto da Zaten ou até mesmo aqui da apresentação, pode colocar ali no chat que a gente vai ter alguém ali respondendo e separando essas perguntas. Continuando aqui, né? O que é uma alucinação, né?
são respostas inesperadas, incorretas ou descontextualizadas, né? Ou inventadas pelo modelo, né? Que a gente diz ali que o modelo está alucinando, né? Então isso pode ocorrer ali exatamente por isso que eu estou falando, né? Porque você tem um prompt muito grande, porque você tem ali um prompt não estruturado, tem mais a janela de contexto do usuário, então tudo isso pode levar essa alucinação, tá? Então é geralmente o que acontece aí quando a gente tem esse problema. Depois, quais são as causas, né, que eu já falei um pouquinho aqui, né? Informações ou instruções conflitantes, isso aqui também acontece muito. Às vezes você deu lá no prompt, vou aumentar um pouquinho mais aqui para quem não, para quem precisa ver maior aqui. Às vezes você coloca lá uma instrução lá no início e depois, ao mesmo tempo, vai lá e coloca ela lá no final e repete, enfim, e quando vê, está faltando clareza nas instruções ou tem instruções desnecessárias ou irrelevantes. Por isso que eu vou mostrar um modelo aqui que eu tenho, que se você seguir esse modelo aqui, tem menos chance de erro, fica também mais fácil de você entender aonde está cada coisa. Então também isso tem um benefício que é evitar alucinação, otimizar custo, isso também é importante que ninguém pensa ou eu vejo a grande maioria não pensando, é que assim, se você tem um prompt muito grande, tá? E mais aquela janela ali de contexto, você está mandando tudo isso ali para o gasto de tokens diário, né? Cada conversa que tem, vai jogar ali um prompt de 10 páginas, tá? E aí, e mais o histórico do usuário, se você não precisa ter um histórico muito grande, coloca 5, 10, né? Eu vejo ali gente colocando mais de 50. 50 mensagens, né? Então tudo isso soma ali e se você otimizar os custos aí no final do dia, dependendo da operação, é bem importante, né? Então, algumas dicas aqui, evitar muitos subpassos, né? Muitas condicionais, tá? E tentar ser o mais simples e específico, tá? Imagina que você está treinando um funcionário. Eu até tenho aqui um livro que eu gosto de reler sempre ele, que ele é bem enxuto aqui, deixar uma dica também para vocês aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, é o poder de delegar, tá? Imagina isso aqui, esse livro aqui eu comprei quando eu tava aqui com uma equipe na minha agência de 10 pessoas e eu não sabia delegar direito. Comecei a ler esse livro aqui e ele é bem pequenininho, bem simples aqui e serve também para o prompt. O prompt, imagina que você está delegando para um funcionário, você está treinando um funcionário digital, né? Então você tem que saber delegar para poder ter uma resposta ali mais assertiva, para funcionar melhor, tá? Eu vou colocar aqui um canvas aqui para você ver, um canvas de prompt, tá? Então aqui é um pouquinho da base que eu utilizo, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Primeiro aqui eu tenho as instruções, personalidade, né? Qual é o nome do agente, qual é a comunicação. Isso aqui eu vejo que muita gente já está fazendo assim. Aqui eu vou dizer para ele que ele é educado, gentil, emotivo. Vou dar um pouquinho aqui de como ele tem que, quem ele é, né? Ou é a mesma coisa que você vai treinar um funcionário. Olha só, nossa empresa aqui, eu quero que você seja educado, gentil. É assim que você tem que trabalhar com os nossos clientes. Então é aqui que você vai colocar a personalidade. Depois dá um contexto, né? Qual é o objetivo, se ele é um vendedor, ele faz suporte, ele é um SDR. Qual é o objetivo que ele atende, né? Se ele vai ter ali influência na forma de comunicação. Qual é a missão da empresa, né? E é bom colocar um contexto da empresa também, tá? Esse contexto aqui depois a gente pode ver ali, dependendo do tamanho desse contexto, pode dar um pequeno contexto e para mais coisas sobre a empresa pode buscar numa base de conhecimento. Isso aí, essa questão da base de conhecimento vai ser, dando um spoiler aqui, o nosso próximo tópico da próxima semana. Tá? Então, a gente também tem ali as diretrizes de comunicação, como o seu agente deve se comunicar, quais são as regras que ele deve respeitar. Depois, as restrições e limitações, quais são as exceções a serem trabalhadas, se ele deve evitar instruções de negação, por exemplo. Reforço final, né, é o reforço das instruções mais importantes que tendem a ser mais respeitado. Claro que isso aqui tem que ir sempre testando, né? Porque conforme os modelos vão evoluindo, algumas coisas aqui acabam não sendo mais necessárias. Então é teste aí que tem que ser feito.
Bom, aqui já entra numa parte que eu acho que a parte aqui vai ficar melhor eu mostrar para vocês aqui quando eu entrar aqui nos prompts, né? Mas uma outra questão que eu vejo aqui, que é uma questão mais técnica, que quem é mais técnico geralmente já faz isso, né? Que é a parte de versionar o prompt, né? Imagina que você tem um prompt que está dando certo, daqui a pouco ele começou a dar um erro, ou você quer fazer alguma melhoria que o cliente pediu. Então, sempre importante você ter um versionamento, nem que seja um versionamento simples, eu vou mostrar aqui um versionamento um pouquinho mais avançado, mas se você tiver ali um documento prompt 1, prompt 2, porque lá na Zaten o prompt ele tem ali um espaço para um prompt, né? A gente não tem versionamento na Zaten e eu não vejo nenhuma ferramenta fazendo isso, né? Então você tem que fazer isso aí até mesmo para o cliente pediu ali que volte ali aquele formato ali que ele estava atendendo, aquele produto que ele estava atendendo, então é importante você ter ali esse versionamento que ele permite ter acesso a toda a evolução do prompt, né? Desde aquele prompt inicial que você começou até o prompt final, né? Então, imagina quando você tiver um time, né? Você já terá ali um processo definido para fazer esses prompts ali em larga escala, né? Então, eu utilizo aqui o VS Code para utilizar, para fazer os prompts, eu vou mostrar para vocês, antes de colocar lá na Zaten, tá? E também aqui, para quem não quer fazer nesse formato, pode usar um próprio Google Drive aqui, que vai salvando esses prompts, enfim, ou na máquina também. Então, aqui eu já vou mostrar aqui diretamente como é que funciona essa parte aqui dos prompts. A gente já entra ali, já está aberta essa parte aqui dos prompts, aqui a gente já entra ali. Então, pessoal aqui, se quiser colocar no chatzinho aqui para nós, quem já utiliza o GitHub para alguma coisa, eu estou sem acesso aqui, deixa eu ver se eu consigo ver se alguém puder da equipe me dizer se já tem gente utilizando. Igor, tá por aí? Bom, achei aqui o chat. O Igor está utilizando, beleza. Bom, o GitHub, né, ele serve aqui para versionamento, né, de tanto versionamento quanto para repositório de código, tá? Então, ele parece um pouquinho mais técnico de se utilizar, mas hoje em dia com a IA ele acaba sendo até mais fácil, né? A própria IA está facilitando o uso dele, tá? Então, eu estou utilizando aqui todo o ecossistema dele aqui para poder fazer meus prompts, tá? Eu vou abrir aqui o VS Code, tá? Dentro do próprio GitHub. Ele vai demorar um pouquinho aqui, mas já abre para nós. Então, até isso o GitHub está facilitando, tá? Para quem não tem uma máquina muito poderosa e quer deixar o processamento lá para o GitHub, por exemplo, ele já faz isso, tá? Por isso que está demorando um pouquinho aqui, que ele está ligando a máquina lá para nós. Então, eu sempre vou começar um prompt aqui, tá? Como eu faço isso, né? Vocês podem fazer da mesma forma, podem até melhorar. Eu começo ali com os requisitos de desenvolvimento, né? O que que são esses requisitos de desenvolvimento? É meu pré-prompt, tá? É um prompt ali, digamos que inicial, onde eu vou fazer ali um rabisco do que eu quero. Fui lá, conversei com o meu cliente, fiz toda ali a parte de conhecimento do que ele faz, tá? Aí eu começo a trazer aquilo que eu mostrei no Canva ali, eu já uso esse modelo, eu posso depois pedir ali para o pessoal colocar na nossa documentação esse modelo aqui, tá? Vou aumentar também para facilitar aqui a visão, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês, né? Começo ali pela personalidade, né? O nome é Maria, o papel que ela vai ter ali, né? Assistente comercial da Zaten, qual é a comunicação dela, educada, gentil, empática. Depois eu dou um contexto ali, tá? Um público que ela vai atender também, para ela saber com quem ela está falando. Depois aqui, quais são as ferramentas que ela tem, tá? Esse prompt aqui ele estava mais para o N8N, mas trazendo aqui para o contexto da Zaten, vocês podem colocar aqui quais ferramentas ela vai acessar ali, quais ações ela vai fazer, tá? Deixar pelo menos um contexto ali para ela, tá? Depois, por último,
as restrições e limitação, tá? Depois eu vou trazer aqui um prompt aqui para a gente ver esse prompt. E depois eu posso trazer ali, caso ela esteja alucinando, tem alguma coisa que não está ainda 100%, eu coloco ali um reforço final, tá? E também aqui utilizo para mostrar aqui para vocês que isso eu vi bastante, né? Principalmente nas ATEM, que o pessoal costuma a não usar essa parte aqui do Markdown, tá? Que é uma outra pergunta que eu faço aqui para vocês, né? Quem não conhece o Markdown, tá? Ele é um formato aqui, .md, tá? Mas é ponto .md aqui, mas eu uso para salvar dentro do GitHub ou dentro ali do meu Drive, tal, e para poder abrir aqui nesse formato aqui que eu consigo ver direitinho, tá? As separações. Mas o que que acontece, né? Ele tem uma hashtag aqui que é um título, né? E depois aqui eu faço essa separação aqui que seria uma linha, né? Esses três traços aqui seriam uma linha, tá? Por que que eu faço isso? Porque a LLM, ela entende isso, tá? Ela entende que a personalidade, ela começa aqui e termina aqui. Ela imagina se não tivesse isso. Ela já ia dar nome, papel e aí ela ia para frente. Tem gente que nem coloca, assim, não faz essa separação. A gente vai ver agora num prompt aqui. Tá? Eu tenho esse aqui que eu parei de usar, que aqui eu registrava algumas coisas, mas como eu comecei a fazer no GitHub e cada alteração que eu faço aqui, o próprio GitHub já faz esse versionamento, eu tenho que comentar, então eu já faço por lá. Mas você poderia ter um arquivo de notas aqui, se não for utilizar um GitHub, para poder fazer essas notas aqui do que mudou no prompt, tá? E aqui eu tenho o prompt, tá? Vou abrir um pouquinho mais aqui. Deixa eu deixar ele maior aqui. Deixa eu tirar esse chat aqui, porque daí eu acho que fica melhor. Beleza, tirei o chat aqui, ficou bem melhor. Então vamos lá. A função e objetivo, tá? Aqui já é o prompt de fato, né? Então eu vou dar aqui qual é o objetivo do agente, né? Vou fechar aqui também, né? E aqui, ó, eu tô para isso, faça perguntas para entender o que que o usuário deseja saber e siga o exemplo que está em o que que seria isso, né? Aqui eu estou dizendo para ele, em vez de eu colocar toda a instrução aqui, eu estou dizendo para ele seguir as instruções que estão dentro aqui de exemplo, né? Então, aqui para baixo, em exemplo, eu consigo, eu consigo aqui conectar essa questão do prompt, né? Então, lá em cima eu estou dizendo que as instruções estão dentro de exemplo, então ele vai entender que o exemplo e a saudação que ela tem que dar, por exemplo, está aqui dentro dessa parte aqui de exemplo. Então, eu estou concatenando isso no prompt aqui em cima, tá? Depois eu venho para instruções, ou seja, vocês estão vendo aqui que está bem visual, eu consigo entender onde está aqui cada parte do meu prompt, eu consigo bater o olho, né, e saber onde é que estão as instruções. Bom, eu quero agora ir para as etapas de raciocínio, tá? Então já estão aqui, ó. E aqui na etapa de raciocínio eu coloquei aqui, utilize a tool, né, atualizar dados para atualizar o departamento, conforme entender a necessidade do usuário. Veja o exemplo departamento. Então eu não estou jogando tudo aqui nessa etapa, eu estou quebrando ali o meu prompt para ficar mais estruturado, tá? Então, aqui eu estou dando exemplos aqui, né? Exemplos de pergunta, tá? E aqui estou dando o contexto, né? Aqui eu vou dar um pequeno contexto da empresa, eu vou dar aqui instruções finais e estímulo para pensar passo a passo, caso seja ali um agendamento, seja uma coisa mais específica, eu posso dar passo um, passo dois, eu posso colocar mais coisas dentro do prompt, tá? Então, esse prompt aqui é só uma base, tá? Para você ter uma ideia de como formatar um bom prompt, tá? Então, no final aqui eu dou as restrições, tá? E aqui no final eu colocava as minhas ações, tá? Mas essas ações aqui, a gente pode muito bem pensar no contexto das ATEM, que ela poderia estar aqui nessa abaixo aqui da, por exemplo, da etapa de raciocínio ou até junto com a etapa de raciocínio essas ações aqui do que ela tem que do que ela tem que executar dentro das ATEM para movimentar Kanban, para colocar tags, você pode separar aqui uma área específica para colocar essas ações, pode deixar as ações aqui, o que que é cada ação, exemplificar como uma etapa aqui de raciocínio o que é cada ação, e chamar durante o prompt, né? Chamar dessa forma que eu estou concatenando aqui, tá? Então, eu acho que seria uma forma de poder fazer ali dentro das ATEM, tá? Pessoal,
queria abrir agora, assim, para vocês, porque prompt não é muito complicado depois que você entende aqui uma estrutura e segue uma estrutura. Por que seguir uma estrutura, nem que seja a sua estrutura, né? Porque daí você, se tem algum erro, você sabe onde está errando, tá? Então, eu acho que isso é importante. Então, eu queria abrir agora para a gente dar uma discutida, dar uma conversada, né? E tirar dúvidas e também abrir para vocês. Pô, eu faço dessa forma, não fazia dessa forma, não sabia, enfim, queria abrir aí para a gente debater. Fiquem à vontade aí, pessoal. Alguém com alguma dúvida? Oi, Márcio, bom dia. Bom É, dia. Quem está falando? Só porque eu estou aqui não Leonardo. conseguindo ver aqui o. Ah, Oi, Léo. Leonardo, fala aí. Não, bacana a estrutura. Não sei se é possível depois compartilhar com a gente, mas a pergunta é mais sobre a própria gestão aí no GitHub, né? Assim, é, você falou, você gerencia todos os seus prompts aí. Você puder falar um pouquinho dessa parte mais organizacional também, não só do prompt em si, mas dessa gestão, né? Que Uhum. imagina que a gente vai criando outros clientes, agentes do mesmo cliente, e acaba se perdendo ali nesse copiar e colar e salvar como, e aí acaba no dia a Eu sei, dia com é, essa cara. arquitetura de gestão, né? Que é importante, que no final Aham. acaba sendo um gargalo ali também para facilitar a operação, né? Não, legal, Leonardo. Eu achei que era uma preocupação minha, isso, né? Mas eu vejo assim que é uma coisa que eu quero trazer aí também para vocês nas próximas lives, né? Que é essa questão de gestão de agência, né? Porque não é só o prompt e o agente, né? Tem todo um processo para chegar até aqui, né? Mas legal a tua pergunta, tá? Não sei se já conhecia, já utilizou o VS Code, né, ou qualquer outra IDE. Eu uso aqui por facilidade o VS Code, que já está integrado aqui, tá? Aí imagina o seguinte, né? Aqui, vamos colocar aqui o seguinte. Eu já tinha mexido ali nas ações, né? Então vamos ver, vamos funcionar na prática aqui. Eu já estou todo integrado aqui ao ecossistema do GitHub, tá? Então ele me dá esse poder aqui de utilizar a IA até para fazer meu prompt. Eu não fiz esse teste, posso até fazer um teste aqui com você se sobrar um tempo, tá? Mas eu tenho que agora, por exemplo, eu tenho que dizer para o GitHub qual foi a mudança que eu fiz. Qual foi a mudança que eu fiz agora? Eu simplesmente joguei as ações que estavam lá embaixo para cima, né? Então ela passou lá da linha, sei lá, abaixo ali da 32, ela veio aqui para 23, eu fiz essa alteração. Foi pequena, mas foi uma alteração. Então, o que eu vou fazer aqui? O que me incomodava no GitHub, que é uma coisa para mais para quem é programador mesmo, é que a gente tinha que entender essas coisas. Agora, como eu falei para vocês aqui, estando aqui nesse ecossistema aqui, para mim facilitou bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a IA entender o que eu fiz aqui, vamos ver se vai funcionar, tá? Ela vai entender o que eu fiz aqui e ela mesma vai criar aqui. É para ela criar aqui um commit aqui. Vamos ver se ela fez isso. Não sei se eu já tinha deixado o meu GitHub aqui todo exato, tá? Então aqui ela já vai fazer o commit para mim, ó. Deixa eu só dar uma liberação aqui para ele. Ó, ela reorganizou as ações ali da section e removeu e duplicou ali. Então ela já pegou o que eu tinha feito aqui e já está comitando aqui para mim. Deixa eu só tirar aqui essa partezinha aqui. Tá, beleza, ali tá ok. Então ela já está fazendo esse commit aqui para mim. Eu só vou precisar apertar aqui dois, três botões, fazer um push, né? Um pull aqui, jogar um pull request aqui, jogar lá para o GitHub e essa alteração vai estar lá. Simples assim, tá? Então ela já tem aqui, ela tá demorando um pouco, ela tá pensando aí, ela tá pensando aqui e aí já está versionado lá, tá? Então não vou precisar estar entrando lá no GitHub, fazendo linha de comando, acho que é essa palavra aqui que para quem é programador tem que fazer toda vez, tem que estar fazendo essas linhas de comando aqui, eu só vou fazer essa parte aqui já incluído aqui no VS Code. Não sei se eu te respondi, Leonardo, seria isso que tu queria saber? E assim, para uma gestão de mais de um agente ou um cliente com vários agentes, né? Isso aí dentro do Uhum. GitHub, você cria o quê? Uma pasta? É um Cria projeto, tu cria um projeto. um projeto? Tu cria um projeto como aqui deixa eu ver se ela está aberta aqui. Aham. Aqui, ó, eu tô usando em prompt, tá? Então, tu poderia ter ali cliente X
prompts, né? Porque também a gente tem a possibilidade de estar atendendo mais de um agente dentro do mesmo cliente. Então, tu pode colocar ali Zatem cliente um, Zatem cliente 2, tá? Então, cada projeto ali seria um cliente para deixar bem separadinho. Tá? Depois, que nem eu falei ali para vocês, vai aparecer toda essa parte aqui. Acho que aqui não subiu ainda, mas Tá. apareceria aqui dentro do próprio GitHub Esse, toda a parte aqui do prompt. Para quem não quer usar o VS Code, desculpa te interromper, já te dou a palavra, né, você pode utilizar diretamente aqui que vai dar a mesma coisa. Eu posso chegar aqui, tá? Aqui eu estou vendo aquele Markdown para exemplificar melhor como é que seria. Ele está exatamente separando aqui, dando essa parte mais visual aqui. Fica mais bonito ali no Markdown também, tá? Fala aí, Leonardo. não, eu ia perguntar até sobre o Markdown também. Eu vi que naquele exemplo que você deu ali, que você comenta no início do prompt, depois joga para o final as instruções, né? Os exemplos ali de Isso, como ela deve interagir. Se você puder mostrar de novo ali, só para entender, você abre claro. uma tag e fecha ela lá embaixo, é isso? Você faz só uma citação no início? Cara, daria, tá? Tem gente, tá? Eu já fiz isso também, tá? Eu já fiz no formato assim, ó, de abrir e fechar, tá? De abrir e fechar aqui, tá? Mas assim, nos meus testes, E aí não, assim, é colocaria um o exemplo aí treinamento. dentro, né? Não, colocaria assim, siga o exemplo, né? Ah, Eu já vi gente colocando tudo isso aqui, tá? Mas como eu falei, tá. seja mais simples no início e depois vai adicionando complexidade se precisar, tá? E aí eu deixo para colocar aqui, ó, perguntas, né? Até assim já funcionou muito bem, tá? Isso aqui eu tirei lá dentro do N8N, quando eu abri lá e peguei quando o próprio já vem padrão do N8N, ele já escrevia mais ou menos essa parte, né? Que aqui eu estou abrindo e aqui eu estou fechando. Tem gente que quer ser mais, como é que eu posso dizer, mais ali a nível de programação, já entende que isso aqui daria errado num código, né? Mas para LLM não dá. Mas se você quiser ser mais É. perfeccionista, pode fechar dessa forma ali, exemplo, perguntas, né? Colocar a partir daqui, ó, exemplo, underline, Porque geralmente no perguntas. HTML a tag é igualzinha, né? Que começa e que fecha, só a barra que fecha. Exato, tá? Mas para LLM, ela entende nem, assim, já vi prompts funcionando muito bem, tá? Sem ter essa parte aqui, que eu Tá. poderia fazer o seguinte, Uma, ó, siga o exemplo e tá lá direto no exemplo só com uma hashtag. entendi. É. E falando aí Não do sei se faz. Markdown, esse asterisco, o asterisco não, esse jogo da velha, né? Ele, ele tem alguma função de hierarquia mesmo? Quando você bota, por exemplo, uma e Tem, duas, ele está fazendo tipo tá. uma hierarquização de importância, é isso? Aham, aham, eu vou tentar te dar um exemplo aqui, tá? Até tá errado, aqui tá, eu vou consertar aqui que tá errado, tá? Imagina que aqui tá as instruções, tá? Aí ele vai entender que isso aqui é subcategoria das instruções, porque estou com dois jogos hashtag aqui. Estou com duas hashtags. E aqui o ideal seria, para corrigir, ó, seria três. Entendeu? Aqui título, subtítulo e aqui um terceiro título. Se eu Entendi. colocar um quarto título, tá? Então, Markdown, para quem quiser, acho que dá para colocar lá. A gente vai, te respondendo a pergunta, a gente vai disponibilizar sim. A ideia é a partir de amanhã, toda live na terça, na quarta-feira a gente disponibiliza o material dentro da nossa documentação, tá? Inclusive com complementos, né? Por exemplo, a questão do Markdown ali é muito interessante, até porque se a gente for ver, no próprio WhatsApp já existe o Markdown, né? Não sei se vocês notaram, né? A gente tem a questão dos asteriscos lá, quando a gente vai escrever algo dentro do WhatsApp, aquilo lá é Markdown, tá? Então eles Aham, não inventaram do nada, é Markdown, eu acho que o asterisco aqui funciona, o bold, né? Funciona com dois asteriscos, né? Seria assim, na programação mesmo, né? No Markdown mesmo. E lá no WhatsApp eu acho que é assim, ó, se eu não me engano, tá? Então, só tem, eu acho que é essa diferença, que tem que ficar atento ali entre o new markdown do teu prompt com o markdown aí que o WhatsApp respeita, né? Quando você quer que ele respeite aquilo ali. Tá? O que legal. mais, pessoal? Tá bom, obrigado, Márcio.
Não, beijo. Qualquer coisa, fala de novo aí, cara. Mais alguém? Porque ela deu uma bugadinha aqui. Ó, só para vocês entenderem, né? Aqui ficou em vermelho, aqui foi porque eu mexi, tá? Então, aqui no versionamento, ela vai mandar lá para o GitHub. A gente vai saber aqui que a última alteração, o GitHub vai entender, né? Que é eu mexi nessa variável aqui. Então, se eu tivesse feito lá, se eu tivesse subido isso aqui, né? Porque, deixa eu dar um Enter aqui, depois eu dou um refresh aqui, mas eu não entendi porque ele não foi ainda e está pensando, porque talvez eu não tenha ativado aqui o GitHub. Mas falando de prompt, né, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui na apresentação. Ele vai depender muito do que você faz, tá? Do que ele vai também bater com essa outra parte aqui, que isso aqui já é dentro das Zaten, né? Que é essa parte aqui da temperatura, né? Eu acho que é importante falar porque é um conjunto de coisas, tá? Não é somente ali o prompt. Depois a gente tem a temperatura, né, que vai controlar a criatividade das respostas, né? Então, geralmente a gente já começa ali no 1, ele vai ser mais preciso, tá? Então, se você quer ali aquele respeito, você tem muitas funções, então é mais para o lado da precisão ali. Eu já utilizei às vezes até zero, tá? De 0 a 0,70 ali, para ele ser bem preciso ali, para ele seguir à risca o prompt e não inventar nada. Então, às vezes a pessoa coloca lá mais criativo, eu acho um pouquinho arriscado ali para uma coisa comercial, por exemplo, né? E também aqui tem essa parte aqui do Top P, né? Que controla o vocabulário, né? Valores mais baixos com palavras mais comuns e valores mais altos, ali vai ter mais variedade de palavra. Então, se você tem algumas coisas ali no prompt, você tem ali um prompt de como ele faz aquele pré-atendimento, as primeiras conversas dele, ou até mesmo no que ele fala ali, isso aqui vai ficar mais focado ou mais diverso aqui, como a gente está mostrando aqui nessa parte, tá? Depois a gente tem aqui o limite máximo de tokens, tá? Que também isso aqui é importante, né? Para ele respeitar esse limite máximo de tokens aqui. Então é importante também, eu acho que agora entra numa parte aqui de tokens que eu sempre acho que todo mundo já sabe, mas nem todo mundo. Vamos lá, vamos colocar aqui. Vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Tokenizador, se eu não me engano, da própria OpenAI. Vamos ver se é isso aqui. Esse aqui é um link que também a gente pode colocar lá depois. Exatamente, é Tokenizer. Tokenizer. Aqui o que eu estou fazendo? Eu copiei meu prompt que eu tenho, tá? E agora eu vou pegar esse meu prompt aqui e vou jogar ele aqui para saber o quanto que eu tenho aqui. Qual é o númerozinho dele mágico aqui. E aqui tem os modelos também, tá? Para a gente poder ver. Eles estão deixando só o 4.0 aqui. Então aqui eu consigo saber que eu tenho aqui 705 tokens com 3.030 caracteres, tá? Eu já vi casos, né, de a gente ter aqui mais de 30 mil tokens, tá? Esse prompt aqui ele é um prompt de exemplo. É claro aqui que ele vai para tranquilo aqui para 2.000, 3.000, tá? Então isso aqui é uma questão aqui. Até depois eu posso colocar para vocês aqui no complemento, que eu vou ver com o time técnico aqui o quanto que isso pode interferir aí para vocês. Mas aqui vocês já têm uma base de entender quantos tokens tem, tá? E para quem não viu antes como é que é calculado o token, para ver como fica difícil a gente falar, é por palavra. Aqui ele foi contando, tá vendo? Ó, FUM, objetivo, ele vai dessa forma aqui que a OpenAI entende aqui todo o token, tá? De vocês. É uma questão um pouquinho mais técnica mesmo, mas ali já dá para ter uma ideia. Acho que o top 1 eu já coloquei lá em cima, sim, já coloquei. Bom, agora para a próxima etapa, né, para a próxima semana, eu só vou dar um spoiler aqui também, tá? Que é a parte de conhecimento, tá? Por que eu vou dar um spoiler aqui? Porque na próxima semana a gente vai entrar aqui na parte de recuperação,
de reconhecimento, que é o REG, né? Vou vir com uma parte mais teórica e também prática, mas já adiantando aqui um pouquinho, né, para a gente não perder uma semana e para quem quiser já ir melhorando aí o seu agente, tá? Imagina quando você tem muito conteúdo, né? Quando você tem muito lá, tem lista de produtos, né? O ideal é não colocar dentro do prompt, que isso vai deixar o prompt e o agente bem confuso. Então, o ideal é colocar lá na OpenAI. Semana que vem a gente vai mostrar como fazer isso, né? Ter ali a tua base de conhecimento bem separadinha, bem planejada dentro da OpenAI e, dependendo do caso, até fora, acessando uma API externa, tá? Aí vai depender aí da quantidade de produtos, do tamanho dessa base de conhecimento. Semana que vem a gente vai falar melhor, tá? Eu vou falar algumas coisas antes de abrir aqui novamente para vocês, que é o seguinte: quem não é cliente ainda da Zaten, se entrar nesse link aqui, tá? Ou quem estiver testando, pode ir lá agendar, né, uma call, tá? Vou explicar como é que essas calls ali, o Felipe falou ali da agenda, tá? Então, a partir dali, até quem já é cliente e quer ter um novo agente também pode participar, quer conversar sobre a parte comercial. Agora, a partir de hoje, todos os dias, a gente vai ter aí uma call de 1 hora, tá? Ela vai ser em grupo, tá? Onde a gente vai tirar dúvidas comerciais, vai entrar dentro da Zaten, vai explicar um pouquinho mais, bem com foco ali na parte comercial, né? De como é que você pode vender o teu agente, tirar dúvidas mesmo sobre a Zaten, para quem tem interesse na Zaten, tá? Ou quem já está utilizando aí. A gente vai fazer essas calls aí. Hoje é às 15 horas, tá? Amanhã é às 11, depois na quinta-feira é às 15 e depois às 11. Por que esses horários, né? Porque daí a gente está dando aí um slot aí para quem pode de manhã e para quem pode início da tarde, tá? Então a gente está testando esses horários aí essa semana. Provavelmente na próxima semana vai ficar os mesmos horários aí, começando na segunda-feira de manhã. Dúvidas, pessoal? Deixa eu interromper aqui para voltar aqui para o Zoom. Vou pegar um chatzinho aqui para ver se alguém mais ficou com dúvida. Marcos, deixa eu pegar aqui, Marcos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, segura um minuto aí, enquanto o pessoal vai colocando mais dúvida ou vai abrindo o microfone, eu vou pegar direto aqui, já vou colocar no chat, por enquanto, para quem não precisar, para não passar ali pelo nosso formulário, para quem já fez, enfim, já está inscrito aí, já está por dentro das Zaten, eu vou dar direto aqui a link da live aqui, só um pouquinho. E daí ali você já consegue fazer o agendamento. Alguém já estava fazendo desse formato aí, os, os agentes, os prompts, alguém não conhecia, enfim, falem aí, pessoal, para a gente ter uma ideia. Ô, Márcio, Tá, só pessoal aqui. uma outra Fala aí. dúvida também, até dica aí para próximas lives, não sei. A gente teria que ter também um crédito lá no OpenAI para geração, né? Fazer deixar Boa. um valor ali para essas requisições, né? É, Assim, uma boa. estimativa de quanto é gasto, enfim. Aham. Boa, assim, ó. Lá na OpenAI, né, o pessoal às vezes fica preocupado, tá começando ali, tá testando somente essa questão do agente. O que que eu recomendo, né? Eu recomendo, né, colocar ali os 5 a 10 dólares, eu acho que 5 é o mínimo, tá? Para que a gente possa fazer aí um teste, né? E assim, quando eu estava em produção, só em teste, até mesmo treinando os agentes, em desenvolvimento, né? Treinando os agentes dos meus clientes, cara, 10 dólares aí dava para um ano, tá? Claro que o ideal é que não dê, que você torre isso aí, porque você está com muito cliente e está já com o cliente ativo, mas inclusive até o teste pode ser feito lá na OpenAI também, você criar um agente lá e testar.
só que às vezes ele tem funcionalidades diferentes do que tem na Zaten, apesar de a gente estar cobrindo quase tudo hoje em dia. Ah, deixa eu pegar aqui a agenda. Tá, agora eu me lembrei por que a agenda a gente não está com ela liberada. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Estou pegando a agenda da live. A live também, né, vai ser o mesmo formato da agenda que eu vou passar para vocês. A gente só não conseguiu liberar os slots lá. Que a live também vai ficar ali uma agenda, vai ficar mais fácil aqui para não ter que entrar no Zoom. Deixa eu pegar aqui do onboarding, da demonstração. Enquanto eu vou abrindo aqui, deixa eu ver, ótimo, Markdown ajuda. Marcos, assim, o Markdown vai ajudar bastante, não só a LLM entender, mas como você entender como está o prompt. Tá? Na hora de dar manutenção fica muito mais fácil. E podem ter certeza, o agente vai melhorar a inteligência dele, porque ele entende essas regras, né? E se quem está naquela questão da conspiração da IA, de ser bonzinho com ela, né? Então começa por aí um prompt estruturado, nem que seja somente aquela estrutura ali. Só estava checando aqui enquanto eu estou falando com vocês aqui a nossa agenda, já vou passar aqui para vocês no chat. Então sejam bonzinho aí com a IA, que ela vai ser boazinha com vocês. Vou colocar aqui. Então, tá aí a nossa agenda, vocês vão entrar ali numa agenda do cal.com, tá? Onde a gente tem ali, de terça a quinta-feira da semana, a gente está ali já com a agenda liberada, tá? Então, vocês podem estar reservando por ali, tá? É só entrar ali, você vai selecionar ali o horário que você quer, colocar o nome, né? O seu nome, seu endereço, o número de telefone, tá? E confirmar ali já está liberado aí. E a partir de hoje, eu espero quem tiver aí a necessidade, hoje às 3 horas, ali das 3 às 13h45, eu vou estar disponível aí para a gente bater esse papo.